meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 8º ano. Estamos na aula de número 16. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, o que vai ajudá-los a responder as atividades de depois, ok? Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a América Latina, nessa região que é a América Latina, no contexto pós-guerra. Qual é o nosso objetivo então? Expor como a região da América Latina se reconfigurou no período pós-guerra. Então vamos entender o que é tudo isso. No período entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, então entre essas guerras, a América Latina foi palco das disputas entre França e Alemanha por mercado consumidor e por envio de missões militares. Então, França e Alemanha queriam ter algum tipo de domínio aqui sobre essa região, principalmente por questão de mercado consumidor, poder inserir os seus produtos aqui dentro dessa região. A concorrência entre franceses e alemães viveu momentos de tensão nesse período, ao disputar contratos de exportação, zonas de influência aqui dentro da América Latina. Alguns governos aqui latino-americanos souberam aproveitar a ocasião dessas disputas para modernizar o seu aparato militar e instruir seus exércitos, como o Brasil, Chile e Uruguai, entre outros. Então, alguns governos aproveitaram essa questão dessas disputas para modernizar o seu poderio militar ali. O período entre guerras, o período da Segunda Guerra Mundial ali, mostrou uma valorização estratégica aqui da América Latina, como um centro de atenção para a instalação de novos mercados. Então, como aqui dentro da nossa região, aqui dentro dessa região da América Latina não estava acontecendo guerras, não foi uma região afetada fisicamente por essa disputa, então era um mercado em potencial. A Guerra Fria, que aconteceu ali depois da Segunda Guerra Mundial, então se terminou essas guerras ali, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou devastada, ficou destruída, entra então a Guerra Fria, que foi essa disputa ali econômica e militar entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a Guerra Fria se constituiu uma medida imperialista e de mando ali dos Estados Unidos. Ocorreu o Plano Marshall para a reconstrução da Europa, que foi o quê? Foi os Estados Unidos emprestarem dinheiro, auxiliarem os europeus para a reconstrução dos seus países que estavam ali devastados. Então, o Plano Marshall foi isso, foi esse auxílio econômico dos Estados Unidos à Europa. Enquanto aqui na América Latina, ela passa a ser dominada política e militarmente em nome da contenção do avanço socialista. Então, lembrando que a gente está no período de Guerra Fria, os Estados Unidos querendo conter essas questões socialistas ali dentro do mundo, ele se instituiu aqui como uma medida, uma potência imperialista nessa região da América Latina para conter esse avanço socialista. A doutrina Truman, que era o quê? Que garantia a intervenção armada para defender os Estados aliados contra os avanços soviéticos dentro da América Latina. Então, só diferenciando aqui, gente, o Plano Marshall foi esse auxílio econômico para os países europeus para a reconstrução desse pós-guerra, e a doutrina Truman foi aqui dentro da América Latina que garantia essa intervenção armada para defender os estados contra os avanços soviéticos dentro da América Latina. Então, eram os países aqui da América Latina recebendo esse auxílio militar americano. Os países latino-americanos se transformaram em locais de experiência para combater os governos e essas insurreições socialistas ou sindicalistas. Então, esses movimentos que pudessem surgir aqui nos países latino-americanos, eles eram rapidamente contidos pelo essa força americana. Aqui só a divisão do mundo, a área de influência dos Estados Unidos, aqui toda a América Latina, a Europa, aqui a área de influência da União Europeia, e aqui a Oceania, a área de influência do Japão, tá? Então, a Argentina. A partir de 1950, ali, a Argentina
começou o seu período neoliberal, né, da economia. Ela era dependente das exportações, né, que não possuíam valor agregado. Então, exportações de economia primária. O Chile. No Chile, a gente tem produtos mais importantes na sua pauta de exportação nas mãos dos estrangeiros, principalmente metais utilizados como matéria-prima para a indústria, como o cobre. O que estava acontecendo no México? Os norte-americanos não nada discretos, a pressionar a economia, né, mexicana e a mostrar o seu interesse pelo petróleo que acontecia ali. Então, esses são os principais pontos ali que estavam acontecendo nesses países, que são países latino-americanos. Aqui no Brasil, a gente tinha a instauração do Estado Novo, né, que se configurou como um momento de forte repressão e autoritarismo e rompeu, né, o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética, né, principalmente pela pressão norte-americana. Na maioria dos países aqui latino-americanos está presente o populismo, o nacionalismo e o anti-imperialismo. Apesar de os Estados Unidos eles estarem presentes, né, como uma nação querendo com forte influência aqui na América Latina, ainda assim os países eles tinham essa certa aversão a esse imperialismo, essa imposição que estava acontecendo nessa região. Então surgiram governos populistas, né, em que a nação era vista como a principal fonte ali de poder político mesmo, esse populismo, né, o nacionalismo e o anti-imperialismo. Os países latinos aqui aos poucos, né, abandonaram suas políticas sociais e se alinharam aos Estados Unidos em busca de incentivos políticos e econômicos, o que de fato não ocorreu, pois a preocupação do Plano Marshall era com a Europa. Então, lembrando que o Plano Marshall era aquela ajuda econômica. Então, aqui os estados latino-americanos acreditaram que poderiam receber algum tipo de auxílio, mas né, essa questão econômica era com a Europa. Ao longo do período ali da Guerra Fria e nos anos subsequentes, né, no que se seguiu a Guerra Fria, houve uma transição de regimes autoritários para regimes democráticos em grande parte dos países latino-americanos, os quais passaram por recessões e crises econômicas. Então, só para a gente entender aqui, ó, vamos voltar um slide. Lembrando que eu falei ali do populismo, nacionalismo e anti-imperialismo, né? Essas questões estavam presentes na grande maioria dos países aqui latino-americanos, né? Em que eles viam os Estados Unidos como um vilão e foi se insurgindo esses governos bem autoritários, tá? Então, aos poucos, né? No decorrer ali do fim da Guerra Fria, que a gente foi chegando aqui ao início dos anos 90 de uma nova década, tá? Esses governos autoritários aqui dentro da América Latina, eles foram caindo e aí, né, se voltaram para um tipo, né, de novo mercado, tá? E esse cenário ali desses países, né, que foram nessa transição de regimes autoritários para regimes democráticos, provocaram questões ali de crises econômicas dentro dos países. Então, foi nesse cenário que a consolidação norte-americana como potência global permitiu que o modelo neoliberal fosse recomendado para os países aqui da região, sendo a abertura de mercado e a redução do papel do Estado, né, prerrogativas, né, então elas eram questões predominantes para o recebimento desse auxílio financeiro que os Estados Unidos, então, daria para os países latino-americanos. Então, o que aconteceu? A abertura de mercado, né, que esses países eles se abrissem, né, para outras indústrias adentrarem nesses países e poderem ter uma troca comercial mais facilitada, e a redução do papel do Estado. O Estado não interferisse na economia, deixasse a economia se autorregular. Quais são as principais características do neoliberalismo? Que é esse modelo econômico que foi implantado aqui nos estados aqui sul-americanos, né, a partir ali do fim da Guerra Fria. Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, a política da privatização das empresas estatais, né, privatização de todos os setores da economia nacional, ou seja, o Estado não participar, né, dessa questão econômica, deixar que o mercado se regulasse, a desregulamentação do sistema financeiro, transferência de serviços públicos para o setor privado, redução dos encargos e direitos sociais como um todo, abertura da economia para a entrada de empresas multinacionais, então
empresas de fora, facilitando, né, a entrada dessas empresas dentro ali dos países, defesa dos princípios econômicos do capitalismo e também ênfase na globalização, que são essas trocas. Então, ou seja, que os mercados eles se abrissem realmente para as questões econômicas e que o Estado, por Estado, entendam, o governo não interferisse. Aí ocorreram críticas a esse sistema neoliberal, né? Por quê? Essas críticas se concentraram em aspectos, né, da política econômica, como esse processo de privatização, né, essas mudanças ali na legislação trabalhista e sindical, né, para diminuir o poder sindical, medidas de austeridade, como cortes em programas de assistência social, então cortar, enxugar, né, os gastos do Estado. Essas foram as principais críticas a esse sistema neoliberal. E quais foram as consequências, né, as principais consequências aos países em geral? Desigualdade social, desemprego, economia instável, salários baixos, dependência desse capital internacional, né, esses empréstimos ali dos países com mais poder aquisitivo, uma tremenda liberação financeira, então mais dinheiro circulando. Existiram essas consequências? Existiram, mas também foi devido ao neoliberalismo, essa abertura que, por exemplo, o Brasil pôde modernizar a sua indústria. Porque a indústria brasileira, ela aconteceu ali depois, né? Ela ocorreu ali com essa passagem ali da economia cafeira para uma economia industrial. Então, era uma indústria velha, ela não estava conseguindo concorrer com o restante do mundo. E essa consequência dessa abertura desse mercado trouxe a modernização. Então, existiram pontos negativos, mas também existiram positivos, como em qualquer relação. Sempre vai existir os dois lados da moeda, né? Então, é isso, gente. A gente viu um pouco o que aconteceu com essa região aqui da América Latina nesse contexto pós-guerra, tá? Não deixem de revisar as aulas e não deixem de fazer as suas atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!